Cristiano Moraes, irmão da pintora Graça Moraes e natural do concelho de Vila Flor, acabou por se debruçar sobre o concelho vizinho de Carrazeda de Anciães. Por Terras de Anciães é um livro que já vai no segundo volume, este mais específico com monografias resultantes dos estudos de Cristiano Moraes. Afinal, tudo começou há vários anos com um programa de rádio com o mesmo nome. Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio, a tua música. Falava-me de um programa de rádio que tinha e que tem o mesmo nome que tem o livro. O livro, Por Terras de Anciães. Pronto, então o que é que acontece é o seguinte, eu fazia esse programa de rádio semanalmente, levou uns meses, e entrevistei centenas de pessoas. Normalmente pessoas que eu chegava às aldeias e perguntava-me que me apresentassem contadores de histórias, aqueles velhotes que por vezes sabem contar coisas. E foi nesse contexto que eu fiz um levantamento desde histórias, lendas, tradições, porque eu também, consoante a época do ano em que estava a fazer o programa, ia trabalhando exatamente as tradições que eram relacionadas com a época. Bom, isso deu-me muito gosto e tenho isso tudo hoje guardado em cassetes, que era necessário ser passado até para digital. Já ando há muito tempo a teimar aqui com a Câmara Municipal para que o faça, porque é pena, porque tenho medo que as cassetes se estraguem com o tempo e que se percam. Porque eram pessoas com mais de 80 anos. Que hoje já não vivem. Eram aquilo que a gente costuma de chamar, são enciclopédias, porque na verdade eram pessoas que nem sabiam ler nem escrever, mas tinham um poder de memória que nós já não temos, porque nós não conseguimos memorizar as coisas, mas eles naquela altura tudo se passava de memória e essas tradições eram passadas através da memória. Bem, isso teve um sucesso tão grande, o programa. Eu era ouvido não só no Concelho de Carrazeda, era ouvido nos concelhos onde é que chegava a antena da Rádio Anciães e as pessoas escreviam-me cartas. Era interessante, porque sentiam-se representadas ali naquele programa e viviam o programa. Mais tarde, o Presidente da Câmara daqui de Carrazeda lançou-me um repto se eu queria fazer um trabalho de investigação mais profunda. E eu aceitei. Andei uns anos pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pelos arquivos distritais de Bragança, Vila Real, até a Viseu cheguei a ir para fazer o seguimento de algumas famílias aristocráticas do século XVII, século XVIII, que tinham ligações com o Concelho de São João da Pesqueira, o que me obrigou também a ir até Viseu, e isso deu... eu tinha feito um contrato com esta Câmara de escrever 19 monografias. Só que investiguei tanta coisa, especialmente no arquivo distrital, e fiz um estudo aqui em Carrazeda muito profundo sobre as atas da Câmara do século XIX, que eu fiquei com tanta matéria que eu propus à Câmara apresentarmos um livro que eu chamei Estudos Monográficos, que é uma introdução a toda a documentação e a todo o ciclo de história deste Concelho, Anciães, depois mais tarde Carrazeda de Anciães, e foi publicado em 2006. As monografias deviam ter sido publicadas passados 2, 3 anos, mas por várias vicissitudes, por desleixo meu, porque também... são aquelas coisas que acontecem, não correram bem, e estão agora a ser publicadas. Portanto, será o segundo volume, mas ainda vai haver um terceiro volume, porque este volume, o segundo, só cobre as monografias desde o Amedo a Linhares. O terceiro volume vai cobrir desde Marzagão a Zedes, e termino assim, ainda que haja hipótese, porque eu também fui fazendo em brincadeira, mas uma brincadeira que acabou por ser muito séria. Também fui trabalhando uma hipótese de um quarto volume, que é uma cronologia histórica, constante, e apanhando documentação e por datas, fui introduzindo e fiz uma cronologia por temas. Não é... às vezes há cronologias que são muito cansativas, porque a gente só tem as datas, mas vários temas misturados naquelas datas consecutivamente. Eu não, eu fiz por temas, mas depois com as respectivas datas.
E não sei se venho a publicar esse trabalho. Olha, o primeiro volume está além exposto, que é aquele que tem a máscara do lado direito, que é o primeiro volume por terras de anciãs. Ao lado está o está já o segundo. segundo. O que é que podemos encontrar nestas obras? Portanto, as histórias que foi recolhendo... Nem por isso. É interessante que fazer um trabalho etnográfico e representativo nas freguesias acabava por ser muito repetitivo, porque as tradições são idênticas no Amedo como são em Zedes, e eu aí não tinha temas suficientes para cobrir. Então decidi afastar-me um bocado disso, do programa, a não ser as lendas, que estou a pensar futuramente publicar um livro só de lendas, mas as tradições relacionadas com o Carnaval, com a Páscoa, com o Natal, essas coisas todas, os santos e tal, acabei por não pegar nisso. Aliás, também eu já conheço uma série de obras de pessoas que têm esses trabalhos cá feitos. Segui outro caminho e nas monografias fiz assim, em cada freguesia eu faço a localização da freguesia, faço a história, chamo-lhe o povoamento. O que é o povoamento? O povoamento é a maneira como essa aldeia apareceu. Essa aldeia pode ter aparecido na Alta Idade Média. Muitas vezes elas têm origem em pequeninas quintas senhoriais, que depois constante foram aumentando a população, aumentaram as casas e a aldeia cresceu. Faço isso, faço um estudo da população desde o século XVI até 2011, faço a história da paróquia, faço a história da igreja, das capelas, e quando aparecem coisas interessantes fora dessa situação, falo das fontes, cruzeiros, que também existam, mas só quando são casos especiais. Nas aldeias onde existiram casas grandes, o que é que são as casas grandes? Geralmente são solares. Podem ser brazonados ou não, mas estiveram ligados a grandes famílias aristocráticas que hoje, na maior parte dos casos, já nem há aqui descendentes, porque eles, nos finais do século XIX e durante os princípios do século XX, retiraram-se, foram viver para Coimbra, para Lisboa, para o Porto. Porque, pronto, as grandes cidades eram chamariz, como ainda hoje é, não é? Portanto, depois acabaram, se calhar eram oriundas daqui, ou E vieram... abandonaram os solares, e os solares degradaram-se, a maior parte dos solares estão muito degradados. As pessoas eram daqui, simplesmente, logo em finais do século XIX, com o aparecimento do caminho de ferro e a chegada da linha do Douro ao Tua, permitiu que essas pessoas fossem com muita facilidade, especialmente as mulheres. Os homens dirigiam-se ao Porto, dirigiam-se a Lisboa, em cavalos, com viagens que demoravam muitas vezes 6 dias, 7 dias, eram muito cansativas. Alguns também desciam o Douro através dos barcos rabelos, mas eram viagens muito perigosas, especialmente para mulheres. E as mulheres fugiam, não tinham o contacto. Ouviam falar das cidades, mas não as conheciam, era muito raro. Mas a chegada do caminho de ferro permitiu exatamente, e foi com muita facilidade que as pessoas começaram a ir ao Porto, e isso também deu a destruição de algumas famílias senhoriais, porque se habituaram em casinos, no jogo, e que perderam muitas das suas propriedades agrícolas que tinham. Neste contexto também da evolução senhorial, entre a classe burguesa que existia aqui no Concelho de Carrazeda ou a classe senhorial, também há uma crise natural que destruiu as economias locais, que foi a filoxera. A filoxera destrói as vinhas e de repente as pessoas tinham uma produção, há pessoas que tinham 50 pipas que de repente passaram a ter uma pipa de vinho ou até nenhuma, não é? E isso destruiu completamente a economia. E as pessoas, muitas, mesmo muitos lavradores, que não tinham nada a ver com as classes senhoriais, daqui da região, especialmente, por exemplo, Castanheiro do Norte, Ribalonga, Linhares, abandonaram. Mas esses não iam para o Porto, nem para Lisboa. Seguiam
nos caminhos da imigração para o Brasil e alguns, olha, no caso da aldeia de Linhares, há muito labrador que vai para São Tomé e Príncipe para as fazendas de cacau. Foi uma grande perda aqui para a região, tanto em termos de emprego, porque saíram as famílias ricas que davam emprego, e também dizia que houve pessoas que foram para os grandes cacaueiros. A filoxera nos finais do século XIX foi um desastre enorme, foi um desastre porque as pessoas ficaram a viver numa situação muito pobre. Muito pobre porque, exatamente, as casas grandes não tendo vinhas, se as vinhas tinham morrido, automaticamente eles não tinham dinheiro para meterem geiras, não é? Posteriormente, depois disso alterou-se, não é? Mesmo a partir dos finais do século XIX, começa a existir um grande surto outra vez de replantação de vinhas, não é? E que neste momento não haverá já vinhas desse período, não é? Porque elas têm que ser renovadas ao longo dos tempos. Mas também houve uma corrente de imigração. Houve uma corrente de imigração nessa altura, nos séculos XIX, essencialmente para o Brasil. Muita gente que foi para o Brasil. E depois, mais tarde, aparece, e isso nos meus estudos que eu faço de população é muito visível, nos anos 60, já do século XX, a imigração para eu chamo-lhe imigração, outras pessoas que não gostam que eu diga imigração, que é a ida para as ex-colónias portuguesas, no caso de Angola, Moçambique especialmente, e também a imigração para a França, com muita intensidade. E depois a seguir para a Alemanha, para o Luxemburgo, e também para a Suíça, não é? Porque hoje aqui a região tem muita gente imigrante na Suíça, especialmente a classe mais jovem está lá. Tem procurado um emprego fora, porque aqui já pouco há. Há pouco trabalho, e as pessoas também não se sujeitam a trabalhar com geiras baratas, que está-se agora a acontecer ao contrário. O Conselho de Carrazeda tem muitos imigrantes vindos da Roménia, do Cazaquistão, da Bulgária e que trabalham mais barato do que os nossos trabalhadores. Os nossos que estão cá geralmente vão para fora, procuram outros sítios. Contactou com documentos que Sim, falam também. Isso vi milhares de documentos, como referi há bocado, na Torre do Tombo. Estive lá meses e meses a ver documentação, ou aqui no caso das próprias atas da Câmara de Carrazeda, que me deram pistas, muitas pistas para entender a evolução administrativa localmente e não só. E era mesmo isso que lhe ia perguntar. Falava-me desde o século XVI até ao século XX. Quais foram as principais alterações? O que é que mais mudou na região, em 4 séculos, que é muito tempo? Bom, isto é assim, eu não faço ideia, não consigo situar-me o que eram as aldeias antes do século XIX, não é? Até porque quando encontramos documentos, os documentos muitas vezes não nos dão explicações. Não são descritivos. Exatamente, portanto, falham aí. A não ser, há um trabalho muito interessante que foi feito a seguir ao terremoto de 1755. A Academia das Ciências tentou saber as consequências do terremoto em todo o país e mandou um inquérito a cada padre, a cada paróquia. E os padres responderam, uns melhores do que outros. Uns eram mais simples, não tinham grandes conhecimentos para poder fazer essa resposta. Em todo caso, esse que chamam-se hoje as memórias paroquiais. As memórias paroquiais dão-nos pistas muito interessantes do que era a realidade do século XVIII. Agora, eu, por exemplo, no estudo que fiz de atas, permitiu-me ver a evolução. E a evolução, as nossas aldeias eram uma pobreza muito grande.
Não havia caminhos, os caminhos eram todos caminhos de lamas, de pedras, não havia calçadas. E a evolução faz-se exatamente, começam-se a construir estradas e a melhorar os caminhos só em finais do século XIX. Mas porquê? Porque começou a haver mais dinheiro ou porque simplesmente a altura em que se consciencializaram que tinha que ser assim? No próprio nível de vida pedia que as pessoas tivessem outras condições. Isto era a mesma coisa que nas casas. As casas, no século XIX, não se exigia que tivéssemos as infraestruturas que temos hoje, não é? Por exemplo, não existia uma casa de banho, não é? E hoje nós pensamos assim, mas como era? As pessoas não se lavavam-se por partes, não é? Mas não havia essa necessidade. E as pessoas viviam, não é? Aliás, havia uma população muito mais intensa que há agora. Nós agora temos menos população que tínhamos nos finais do século XIX, aqui, porque há um grande despovoamento do interior. Mas eu penso que há duas épocas fantásticas na evolução demográfica e não só, mas também no aspecto de obras públicas. É o Estado Novo, queiramos ou não queiramos, o Estado Novo fez uma dinamização do interior enorme, é a construção de hospitais, é a construção de escolas primárias, é a construção de escolas, que depois se volta a repetir, isto mais nos concelhos do que noutros, porque isso já dependeu um bocadinho da obra dos presidentes de câmaras que estiveram à frente depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril também há uma grande dinamização de obras públicas e criaram infraestruturas muito agradáveis nas nossas aldeias, nas nossas vilas. Mas isso... Portanto, até aos anos 30 já do século XIX estaríamos a viver muito mal aqui? Não, eu acho que as aldeias vegetavam, as aldeias eram uma pobreza, era porcos nas ruas, eram galinhas nas ruas, muitas vezes as ruas que não eram calçadas eram cheias de palhuço para se fazer também estrume nessas ruas. E a evolução e o aparecimento de pequenas calçadas, pelo menos as ruas principais de algumas aldeias em que se fazia calçada à portuguesa, nem era em paralelo, o paralelo posteriormente aparece só no Estado Novo, acontece mais ou menos a partir de 1880, finais, o último quartel do século XIX. A partir daí começou uma melhoria de vida, pelo menos nem que seja nas deslocações. Melhoria de vida é geral, é geral. É nas pessoas, é no ensino, começa a haver escolas públicas, que antigamente também havia pequenas escolas, mas quem ia para essas escolas? Por exemplo, Carraseda, ou anciães, eu encontro professores de gramática latina e professores de primeiras letras, como se chamavam, que seria agora um professor primário, desde o século XVII. Mas depois vamos ver quem é que frequentava, eram os filhos da aristocracia local, porque ou de alguma família mais burguesa, porque normalmente os filhos dos labradores não aprendiam nem a ler nem a escrever. Quando é que essa realidade começou a ser... Não essa necessidade, não é? Quando é que essa realidade começou a ser alterada? A realidade, infelizmente, só se começa a alterar seriamente a nível do ensino primário com o Estado Novo. Mas no caso... Ainda que a República introduzisse logo escolas, mas as escolas não são generalizadas. Eram as aldeias mais importantes que tinham já escolas. Só que havia uma questão, numas aldeias havia escolas femininas, noutras não as havia, só havia escolas masculinas ou escolas mistas. Portanto, o ensino não era fácil. Mesmo tirar uma quarta classe ou a terceira classe não era nesse caso. E nota-se, ainda não há muitos anos, que a maioria das nossas mulheres das aldeias, que tinham 70, 80 anos, era rara aquela que sabia ler e escrever. Os homens, alguns sabiam, mas as mulheres não sabiam.
Portanto, mesmo indo ao encontro era mais difícil as mulheres terem acesso à educação, mas não só, era mais difícil terem acesso a tudo, até às viagens, as próprias viagens para as cidades. Era difícil ser mulher neste tempo. Era muito difícil ser-se mulher, isso, sem dúvidas, não é? Porque era um papel sempre subalterno. Ainda que o papel das mulheres, quando nós comparamos o papel da mulher, eu pelo menos na minha análise, nos contactos que tive com algumas pessoas, mesmo na minha aldeia, ainda que o homem fosse o motor principal da casa, porque era aquele que tinha que ir ganhar a jeira e tinha que trazer dinheiro para casa, mas depois, quem comandava a casa, quem organizava a casa, era o papel da mulher, que tinha que gerir esse dinheiro que ele metia em casa e tinha que gerir a criação dos filhos, e que não era uma criança ou duas, porque normalmente nesses tempos, portanto, na primeira metade, na segunda metade do século XX, até ainda na terceira metade, geralmente um casal tinha, no mínimo, entre 4, chegava a ter até 10 filhos, não é? E as mulheres não trabalhavam de todo, as mulheres também não poderiam ganhar as tais geiras? Trabalhavam. As mulheres trabalhavam imenso, porque as mulheres iam para o campo, trabalhavam no campo, davam também algumas geiras, especialmente nas grandes épocas, vindimas, azeitona e não sei o quê, mas depois tinham outra coisa que ainda hoje têm, não é? Nós não podemos dizer que uma mulher não trabalha, e a lida doméstica. Sim, eu estou a dizer para oferir dinheiro daquilo que fazia. Pronto, mas para ter dinheiro, é o que eu digo, muitas vezes também não havia geiras constantemente, havia mais para o homem do que para a mulher. E eram sazonais. E eram sazonais, exatamente. Que é aquilo que eu me referia há bocado. Mondas, porque antigamente havia mondas nos cereais, havia mondas noutras culturas, mas sachas, a mulher também sachava, mas normalmente, por exemplo, não podava videiras, mas haveria algumas que para elas próprias também podavam e ajudavam o homem, não é? Bom, para terminar, já este é o segundo livro, vai haver ainda um terceiro, talvez até ainda um quarto, já num fio diferente, e falar aqui do Conselho de Carraseda de Anciães. Em todos estes géneros de estudo, o que é que mais, qual é a história que melhor recorda, ou que o mais o cativou por ser o mais inusitada, ou por ter sido... É difícil dar uma resposta, porque há tanta história. Olha, uma coisa que eu gosto de fazer e que introduzo em cada monografia, a história das casas grandes. Gosto. Em Costa das Aldeias havia uma família abastada? Não em todas, mas normalmente há sempre ou uma grande casa de um lavrador que se destacava no conjunto, não é? Normalmente, e que a aldeia vivia ao lado. E muitas vezes a classe mais humilde, os pequenos jornaleiros, precisavam dessa casa grande, não é? Para trabalhar. Mas aqui no Conselho, o Conselho de Carraseda tem bastantes solares brazonados, umas aldeias mais do que outras, e a mim seduz-me tentar reviver quem passou por aquela casa. E quando faço trabalhos de genealogia, porque também faço, e dou às pessoas que por lá passaram, é para tentar compreender o importante que foram essas pessoas também na dinamização deste Conselho. E como é que essas pessoas conseguiam os brasões? Era por atribuição ou tinham mesmo algum sangue real, algum sangue nobre? Pronto. O sangue era igual ao meu, não é? Porque a questão é assim. Mas eram títulos nobiliários. Títulos que eram atribuídos? Sim, geralmente a maior parte dos títulos, exceto no século XIX. No século XIX houve muitos títulos de nobreza. Barões e viscondes. Até era demais. E normalmente aí já não seria a classe aristocrática que assumia, mas era bom, eu nessa altura era uma certa burguesia. Nos finais do século XIX
eram burgueses, eram grandes comerciantes, eram homens ligados à banca também já nessa altura e que chegavam... Olha, aquilo agora que verdadeiramente nós continuamos a criar comentadores, naquela altura criavam-se barões, mas eu quando me refiro a uma aristocracia local não me refiro a essa classe burguesa de finais do século XIX. Refiro-me a famílias do século XVII, século XVIII, que devido aos seus feitos militares nas conquistas em África, nas conquistas na Índia, nos cargos que ocupavam aqui nas câmaras municipais locais, em que eram juízes ordinários, eram juízes de órfãos, ou até como capitães mores e sargentos mores, esses cargos, depois, muitas vezes, grandes feitos militares, feitos em batalhas, e depois o rei via-se obrigado a conceder um título, um brasão. E que essa pessoa usasse os símbolos no brasão da sua mistura familiar, não é, que tinha. E essas pessoas daqui, como é que acabaram por sair daqui para irem para a África, para fazer descobertas, para combater? Como é que as pessoas, se um meio tão pequeno, tão isolado, como é que as pessoas saíam? Porque isto era assim, o país estava dividido por donatários. Havia uma série de famílias importantes que o rei cedia-lhe a doação de certas terras. Por sua vez, esses donatários tinham obrigação, por exemplo, num caso de uma guerra com Castela, automaticamente ele era obrigado a elevar um cavalo à guerra. Por exemplo, no caso aqui, estou aqui a pensar nos donatários de Carrazeda, ou de anciães, não podemos chamar Carrazeda, os donatários de anciães do Castelo. Eles eram obrigados a levar 1 ou 2 cavalos e tantos soldados. E automaticamente... Havia pessoas que iriam e que se destacavam. Nem se podiam negar. Eles tinham que acompanhar o donatário, não é? O Castelo. Que eram as milícias locais. Claro. No caso dos descobrimentos, isso é diferente. Nos descobrimentos havia o voluntariado. E havia muita gente que saía, e que saiu daqui. Anciães, teve um homem chamado Lopo Vaz Sampaio, chegou a ser governador da Índia, mas e com ele foram muitos fidalgos, foi muito povo, mulheres que enchiam naus e iam na conquista. Sempre numa conquista, eram conquistadores de fortunas. Eles sonhavam sempre virem ricos. Muitos nunca voltavam. E os que voltaram? Voltavam ricos? Não, parece que não. Parece que não. Pelo menos também não me chegaram, não me chegou documentação que me pudesse dizer isso. Quem é que chegava rico? Quem já era rico, que ia para lá também rico, e que tinha já um estatuto social muito alto, e esses sim. O povo... Não voltava. Nada, Não. Não. Mas já é diferente com a imigração para o Brasil. As pessoas aí sim conseguiram enriquecer e fazer. Havia pessoas que enriqueciam em meia dúzia de anos. Assim como as pessoas que foram para as ex-colónias. Depende também aí. Apesar de terem deixado lá tudo. Sim, mas isso é depois, isso é outra história que nem quero também falar sobre isso. Mas a questão do Brasil é muito interessante. Há uma figura ilustre que está ligada à construção do Caminho de Ferro do Tua, que é o João Lopes da Cruz, e que eu neste livro falo dele, que em 3 anos que vai ao Brasil, vem de lá rico. E eu próprio às vezes pergunto assim, o que é que aconteceu? O que é que ele descobriu? Só pode ser pedras preciosas. Era a única hipótese. Portanto, ele foi negociante nessa área, certeza, e é um homem que chega aqui, exatamente nos finais do século XIX. É um homem de origem muito humilde, ele vai para lá como rapaz novo, ainda não tinha 20 anos quando vai para o Brasil, e então acontece que ele consegue investir, aquilo que traz, ele vai ao Brasil 2 ou 3 vezes, mas aquilo que traz consegue investir e aproveita a decadência das casas senhoriais, em que tem necessidade de vender os anéis, e ele vai comprando.
Ele vai se transformar num senhor, dono de várias quintas, de vários solares, de várias casas. Infelizmente, como empreiteiro na linha do Tua, foi à falência e vem a perder quase tudo isso que tinha ganho. Só para terminar, o castelo aqui da Anciães, e só depois passou a ser Carraseda... Não, isto é assim. Nunca é referenciado como castelo de... É castelo de Anciães, porque era Anciães. A povoação que existia no morro, porque o castelo fica no morro, como todos os castelos, normalmente ficam a uma altura sobre as planícies, ou o Planalto, neste caso o Planalto, foi habitado... Ele começou-se a despovoar no século XVI e nos inícios do século XVIII já não tinha moradores, ou quase, tinha meia dúzia de moradores. E acontece que o juiz de fora, que veio aqui para o Conselho, que foi nomeado pelo rei, por Dom João V, decidiu, tendo em conta que encontrou uma povoação totalmente em ruínas, onde já não vivia quase ninguém, decidiu localizar a sede do Conselho noutro local. E então escolheu Carraseda. E para Carraseda passou a ser Carraseda de Anciães. E Carraseda passou a ser sede do Conselho por volta da década de 40 do século XVIII, portanto 1740. Entre 1740 e 1741. E foi evoluindo. Por acaso, não eram as aldeias que se pensava que iriam herdar os pergaminhos de Anciães, porque isso pensava-se que ou era a Fonte Longa ou era Marzagão. Mas na Fonte Longa viviam muitas famílias aristocráticas e Marzagão identicamente. E ele veio para Carraseda, que era uma aldeia paupérrima, não tinha condições nenhumas, as casas eram todas colmadas, mas tinha uma função que as outras não tinham. Era um local de passagem e era por aqui que passava todo o trânsito que vinha de todo o distrito de Bragança e não só, e da zona de Salamanca em direção ao porto de Foz de Tua. E, portanto, teve uma localização estratégica. E foi aqui que evoluiu. Lentamente, foi muito difícil Carraseda crescer, não é? Ainda hoje tem já um contexto diferente, mas alguém que viesse a Carraseda em meados do século XX era uma vila muito pobre, não tinha grandes casas, não tem um solar. Pronto, basta só esse exemplo. Isso é demonstrativo, porque as casas eram sempre muito humildes. As pessoas que quiserem adquirir o seu livro podem fazê-lo aonde? Tanto o primeiro como agora este segundo e depois o terceiro. Na Biblioteca Municipal de Carraseda, porque tanto o primeiro como o segundo são edições da Câmara Municipal. E o terceiro estará pronto quando? Também será. Estou a contar que seja lançado na próxima Feira do Livro, ou, se não puder, de hoje a 2 anos. Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio, a tua música. Este livro conta com o apoio da Câmara Municipal de Carraseda de Anciães, uma obra que o presidente José Carlos Correia considera importante para o concelho. É muito importante porque permite conhecer, ou melhor, dar a conhecer a história das nossas terras, das nossas freguesias, que de outra maneira muitas das pessoas não fariam ideia do passado, e às vezes um passado recente, que é importante preservar a memória, é importante preservar todo este valor, todo este património material que nós temos e que temos de saber transmitir para as outras gerações. Por Terras de Anciães, de Cristiano Moraes, um programa de rádio que acabou nas páginas de, para já, 2 livros.